Tudo que foi criado se torna dependente da fonte de vida que o criou. Irmão, pega isso aqui, não se distrai. Quando Deus estabelece todos os seres aquáticos a partir de uma ordem que Ele dá para a água, Ele estabelece um vínculo. Se você tira um peixe do mar, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre, porque ele se tornou dependente da fonte de vida que o criou. A mesma coisa acontece com as árvores. Se você remove ela da terra, por mais que por alguns dias as folhas permaneçam verdes, ela morreu, ela não frutifica mais, acabou. E assim somos nós também, fomos criados em Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se não estivermos conectados nele, não há vida fora dele. Tem muita gente funcionando, tem muita gente caminhando, tem muita gente trabalhando, mas não é sobre funcionar, é sobre você estar plantado na videira verdadeira, é sobre você viver a vida do tipo de Deus, é sobre você caminhar com Deus, é sobre você se tornar imagem e semelhança dele. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém com expectativa ainda, diga glória a Deus. Tudo que foi criado se torna dependente do ambiente que o criou. Produção, traz para mim, por favor. Eu queria fazer algo bem ilustrativo para você entender a força que o ambiente tem naquilo que você vai viver a partir de hoje. Primeiro princípio, eu queria que você anotasse isso, que você meditasse nisso essa semana. Primeiro princípio: o lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Fala para quem está do seu lado: o lugar em que você está plantado determina a sua estatura. Primeiro princípio, irmão, pega isso aqui: o lugar que você está plantado determina a tua estatura. Quando a gente olha para um bonsai, tem algo interessante nos bonsais. Eles são lindos, eles são decorativos, eles são delicados. Mas se você for pegar a essência da semente que gerou esse bonsai, não era isso que originalmente eles foram gerados para ser. Você tem alguns bonsais que, se fossem árvores plantadas na natureza, teriam mais de 20 metros de estatura. Mas porque foram plantados num ambiente que limita eles, eles se tornam uma árvore anã. O que vai definir o que você vai viver nesse ano não é o poder da semente que Deus te deu, mas é em que lugar você está depositando ela. O que vai determinar o que você vai viver esse ano não é o poder da promessa que você recebeu, mas em que lugar você está depositando elas. Muita gente está reclamando daquilo que carrega, quando na verdade o que você carrega é matéria-prima para aquilo que Deus vai fazer. Deus não precisa de muito para fazer aquilo que Ele faz. No milagre das multiplicações, Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro milagre que Jesus fez, Ele pegou uma matéria-prima escassa para uma multidão gigante, mas foi mais do que suficiente. Todo mundo foi alimentado e ainda sobrou para que eles pudessem levar. Irmão, guarda isso aqui. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você carrega, não é sobre o dom que Deus te deu, não é sobre a tua história, não é sobre o teu sobrenome, não é sobre o teu histórico, não é sobre o teu lastro, não é sobre a tua genealogia, geografia, é sobre o que você faz com aquilo que Deus te deu. Não é sobre estar na América, tem muita gente defiando na América, tem muita gente prosperando na África, não é sobre o lugar, não é sobre DH, não é sobre a renda per capita, não é sobre ser um lugar de oportunidade, é sobre caminhar ao lado de um Deus de promessas. Você pode crescer em um lugar escasso, você pode definhar num lugar de prosperidade. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente que se cria no lugar. Você pode criar um ambiente de gratidão no meio de um quarto de hospital. Você pode criar um ambiente de ingratidão no meio de uma cobertura de um prédio mais caro. Pessoas que não são bem resolvidas sempre tentam achar em algo exterior a justificativa para o seu insucesso, infertilidade. Mas pessoas que caminham com Deus não dependem mais do lugar. Por quê? Porque estou plantado em Deus e nos seus átrios eu vou florescer. Levante suas mãos, receba esse nome de Jesus. Aqueles que estão plantados na casa de Deus, nos seus átrios florescerão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Segunda chave que eu quero compartilhar, eu quero que você medite nisso, é que o ambiente que você está plantado, ele só tem 2 alternativas: ou ele vai te prosperar, ou ele vai te deformar. Por mais que essa árvore seja esteticamente bonita, se a gente for olhar para aquilo que ela nasceu para ser, ela é deformada. Ela teve que se adaptar para caber.
Originalmente os seus galhos seriam maiores, os seus frutos seriam maiores, a sua estatura seria maior. Então todas as vezes que você se diminui para caber, você está deformando aquilo que Deus te chamou para se tornar. Quantas vezes a gente está diminuindo para caber num ambiente, a gente está se diminuindo para caber num lugar, a gente está se diminuindo para caber num contexto, a gente está se diminuindo para caber numa cultura. Quantos filhos de brasileiros, quando chegam aqui, se adaptam tão bem com a América que querem se tornar americanos? Ei, você não precisa se diminuir para caber. Existe uma graça entre carregar uma brasa viva e estar numa nação que lidera o planeta. Você está entre dois mundos, você é uma ponte, você não precisa abrir mão das suas características, pelo contrário, existe algo específico que Deus te deu, existem características específicas que Deus te deu, e é a partir delas que você vai prosperar. Porque se Deus quisesse que você fosse diferente do que você é, Ele tinha te feito diferente do que Ele te fez. Alguém comigo? Todas as vezes que a gente não, aleluia, se for para Jesus você pode fazer melhor, aleluia. Todas as vezes que a gente tenta diminuir para caber em um lugar, a gente está abrindo mão daquilo que Deus nos chamou para ser. Você não precisa diminuir para caber, os lugares vão se expandindo a partir do seu tamanho. Você se torna maior, o ambiente ao teu redor vai te abraçando, ele vai se esticando, ele vai se desenvolvendo também. Uma das palavras bíblicas que eu quero que você receba, uma das verdades bíblicas, é que o Senhor, Ele expande as nossas tendas. Quanto maior o seu tamanho, maior vai ser o ambiente que Deus vai gerar no teu entorno. Não vai faltar recurso, não vai faltar unção, não vai faltar apoio, não vai faltar suporte, não vai faltar provisão, não vai faltar alianças, não vão faltar conexões, não vai faltar. Pastor, mas eu estou numa terra estrangeira. É nesse lugar que Deus vai operar milagres, porque é quando você não tem, é quando você não sabe, é quando você não pode. É nesse lugar que o grande eu sou se revela. Você não sabe, mas eu sei. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, não subestime o poder do ambiente. Você quer se tornar cético? Caminhe com pessoas céticas. Você quer perder a alegria em fazer parte de uma igreja? Caminhe com pessoas que têm feridas com a igreja. Você quer parar de fluir na unção? Caminhe com pessoas que desonram quem flui na unção. Você quer parar de prosperar? Caminhe com pessoas que preferem reter semente do que lançá-las. O ambiente que você está plantado determina a estatura que você vai ter. Ou o ambiente te prospera, ou o ambiente te deforma. A Kezinha já sabe quando eu preciso me recolher em Deus, quando eu preciso correr para Deus, quando eu preciso de um tempo com uma mesa profética, quando eu preciso de um tempo com amigos que me esticam. Por quê? Porque quando você vai se afastando de alguns ambientes, é como se aquele perfume ele fosse se diluindo, ele vai se dissolvendo. Se você não voltar para esse lugar para recarregar, esse perfume ele pode se perder. Tem pessoas que quando eu caminho eu saio mais crentes dessa mesa, eu saio mais apaixonado por Jesus, eu saio com mais expectativa daquilo que Deus vai fazer. Mas tem pessoas que se eu ficar um almoço, eu já saio de lá sugado, parece que roubaram a minha alegria, parece que eu estou abatido. Alguém já viveu algo assim? Diga amém. Não subestime o poder do ambiente. Você precisa escolher muito bem onde você está plantado em 2024. Onde você vai semear suas expectativas. Onde você tem colocado a tua expectativa. O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, o salmista, ele tem um entendimento que é tão extraordinário, é tão poderoso isso, irmão. O salmista, ele entendeu que não depende da geografia que ele está, mas do ambiente em que ele caminha. Ele fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele entende que não é sobre o vale que eu caminho, mas é sobre o Deus que comigo caminha. Ele entende que não é sobre os deuses que estão disponíveis no alto dos montes, mas é sobre o Deus que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo: mesmo que tudo se levante, mesmo que tudo venha contra mim, mesmo que os meus inimigos me cerquem, mesmo que eles venham contra mim no dia da minha desgraça, o Senhor me dará livramento, o Senhor me manterá de pé. Mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita,
eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor vai à frente das minhas batalhas. Eu estou mergulhado nesse ambiente da presença. Eu sou blindado por ela. Eu sou justificado por Ele. Eu sou ungido do alto da cabeça à planta dos pés. Contra mim não há encantamento, palavra maldita alguma prosperará. Por quê? Porque eu estou escondido no Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu descansarei. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele é o meu lugar seguro, a minha confiança. Ele é a minha torre forte. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Mesmo que tudo se levante ao meu redor, o lugar em que eu estou é um lugar seguro. Estou guardado em Deus. E para me tocar, terão que tocar no meu Deus primeiro. Para me encontrar, terão que encontrá-lo primeiro. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Os meus inimigos me procurarão, mas eles não me encontrarão. Correrão atrás de mim, mas não me alcançarão. Porque eu e a minha casa, declare com autoridade, diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: estamos guardados num lugar seguro. E em 2024 nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, dá um brado de liberdade no teu lugar.